Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal TechBase, mais uma aula migrando para o Microsoft Office 365, aula número 4. Hoje nós vamos falar sobre configuração de um Active Directory dentro de um portal do Microsoft Azure. Ah, Formiga, mas eu não tenho um portal do Microsoft Azure. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço para que você possa criar o seu tenant do Microsoft Azure gratuito por um ano. Você acha que tem algo em torno de R$600 ali para poder utilizar. Dá para fazer esse laboratório tranquilamente. Então, aula número 4, não abandonei vocês, para vocês que estão me seguindo aí. Fiquem uns dias fora, mas está tudo certo. Retomando aqui, vamos para a nossa aula. Vejo vocês daqui a pouco dentro do laboratório do TechBase. Solta a vinheta. Bom pessoal, aqui estamos dentro do nosso portal do Microsoft Azure. Eu estou com a minha conta pessoal aqui logado. Eu tenho um valor aqui de créditos restante de R$558 para gastar com esse ambiente. Eu vou criar um grupo de recursos dentro dessa estrutura chamado laboratório, para que fique tudo sempre muito organizado. O intuito deste vídeo não é falar sobre o Azure, mas sim criar a nossa máquina virtual, subir o Active Directory e começar a deixar pronto para a instalação do nosso Exchange Server na aula 5, configuração completa, e aí sim, a partir da aula 6, falar sobre migração do Exchange Server para o Office 365. Então estamos quase chegando lá. Vamos criar aqui a nossa estrutura. Eu cliquei em grupos de recursos, eu vou adicionar um recurso novo, um grupo de recursos novo, né, chamado de Lab TechBase, e você pode definir o nome que você quiser. Eu vou colocar na região dos Estados Unidos, que é mais barato, que é a West 2, os recursos costumam ser mais em conta do que no sul do Brasil, tá? Tem a calculadora do Azure e você pode ter uma visão mais clara disso, certo? Vou criar aqui, examinar e criar, então estou dentro da minha subscrição, que é a do meu Visual Studio Enterprise MPN, Lab TechBase e a região onde eu quero criar este recurso. Eu só vou poder criar, minhas máquinas que vão entrar dentro desse recurso terão que ser criadas também nesta região. Então eu vou examinar e criar. Criei aqui o meu grupo de recursos para que eu possa agora criar a minha rede, criar a minha máquina, subir o sistema operacional e a gente começar a trabalhar de fato o nosso laboratório. Não adianta eu falar de Office 365 sem eu mostrar também todo o processo de migração, sem eu falar sobre sincronização de objetos, gestão de identidade e muitas outras coisas. Então essa é a nossa base, né? A nossa base on-premises, para que a gente possa colocar essa estrutura no ar, certo? Máquinas virtuais vêm depois de redes, então eu vou criar uma rede nova dentro da minha estrutura, uma rede simples, tá? Eu vou dar um nome de internal, espaço de endereço vai ser 192.168.0.0/24. Então ele já me deu aqui 256 endereços. Você pode mudar a máscara aqui também sem problema nenhum, ele vai aumentando aqui a sua quantidade, tá? Então eu vou deixar 1/24, não preciso de muita coisa. Eu vou colocar dentro de Lab TechBase, ele já me pediu o grupo de recursos que eu criei lá atrás. A região, West 2. Subrede Default Internal 92.168.0.0/24. Então, maravilha. Essa é uma rede bem básica para a gente fazer um laboratório, tá? De forma alguma eu estou criando uma estrutura padrão. Se você já usa o Microsoft Azure, você sabe que uma estrutura de rede dentro dessa plataforma, ela é bem elaborada, ela tem suas regras de firewall, enfim, tem uma série de regras a serem seguidas. Aqui a gente está fazendo de uma forma bem simples, tá? Vou clicar aqui em criar, ele vai criar a minha subrede.
Vamos aguardar aqui um leve tempinho. Está implementando, a implementação em andamento. Eu vou dar um pause no vídeo e retorno assim que ele finalizar. Bom pessoal, minha rede aqui já está criada, rede interna. Eu posso clicar aqui, eu vou ter a visão dos meus endereçamentos. Eu tenho aqui alguma regra de firewall, não tenho nada habilitado. Meus servidores de DNS dessa rede eu ainda não tenho nenhum definido. Quando eu subir o meu Active Directory, nós vamos mexer aqui nessa configuração. Para quem já utiliza o Microsoft Azure já sabe, né? Eu não posso inserir um IP diretamente na placa, então eu sempre configuro o meu IP fixo através do portal do Azure. É bom saber disso porque quem está começando com Azure acaba fazendo essas configurações e acaba perdendo acesso à máquina. Uma vez que você mexe na placa de rede através do sistema operacional, você fica sem acesso à sua máquina. Então, eu criei o meu grupo de recursos, eu criei a minha rede interna, agora eu vou criar a minha máquina virtual. Eu não tenho nenhuma máquina criada aqui, eu vou adicionar uma máquina nova dentro do meu ambiente do Microsoft Azure. Então, o grupo de recursos que eu vou utilizar é o LabTechEmbase. Qual que é o nome da minha máquina? Eu vou dar um nome aqui, SRV TechAD01. Vou criar ela no EST2. Opções de disponibilidade nenhuma. Qual que é o sistema operacional que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o 2012 R2, eu não preciso de nada muito elaborado, né? Uma máquina parruda, é um Active Directory para realizar um laboratório. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. É um simples laboratório com o intuito de você aprender, não é um ambiente de produção. Se você está fazendo uma migração de um ambiente de produção acompanhando os nossos vídeos, eu quero que você tenha muito cuidado, porque esse ambiente não reflete a realidade de um ambiente produtivo, tá? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Vou ver aqui o tamanho da minha máquina. Eu quero alterar o meu tamanho. Ele vai me trazer aqui algumas opções, né, de configuração e custo mensal, né, de quanto essa máquina vai custar no meu ambiente. Eu vou aqui buscar uma máquina um pouquinho mais evoluída. Essa máquina 3 Standard de 4 vCPUs com 7 GB de memória, 8 discos de disponibilidade, R$558. Eu vou utilizar esta máquina aqui. Vou selecionar essa A3, modelo padrão. Vou definir aqui o meu nome de usuário, L-Formiga. Tem que definir uma senha com 12 caracteres e você não pode esquecer essa senha. Então deixa eu definir aqui a minha senha com 12 caracteres. Eu vou dar um pause aqui no vídeo e volto assim que eu definir essa senha. Definam aí a senha de vocês. Não esqueçam de anotar essas senhas para que vocês possam acessar esse ambiente futuramente, tá? Nossas aulas elas continuarão acontecendo dentro deste ambiente. Bom pessoal, defini aqui meu usuário L-Formiga, minha senha. Também já está definida aqui, eu já salvei para não esquecer, né? Como mencionado aqui anteriormente. Portas de entradas públicas. Deixa eu ver aqui que eu vou colocar de acesso público. Eu quero o RDP, o 3389, que eu preciso acessar essa máquina via remote, tá? Sim, vou marcar como eu já possuo. Confirmação, Windows Server. Se você... Ela vai economizar até 49% por conta de marcar essa licença Microsoft Windows. Por que eu estou marcando isso? Porque eu tenho uma conta do MPN, do Partner Microsoft Network, e isso me dá o direito de uso do Windows Server dentro do meu ambiente para testes. Então eu estou marcando essa opção aqui para me dar o desconto, mas eu estou usando esse laboratório para testes, para nossa aula. Então isso tem que ficar claro. Se você marcar essa opção como sim e está criando um ambiente produtivo e você não tem um licenciamento, você está não compliance com as regras da Microsoft, certo? Vou revisar e criar e vou deixar ele seguir a vida. Ele vai fazer uma revisão aqui das configurações. Ele está me dando aqui o custo por hora dessa máquina, tá? Então eu tenho aqui 0,75 por hora dessa máquina ligada, então é muito barato para a gente poder fazer
o nosso laboratório. Descendo aqui então, eu tenho a minha estrutura, o nome, o grupo de recursos, a estrutura que ele criou, a subrede, onde ele vai colocar a subrede, um IP público para poder acessar essa máquina. Maravilha, eu vou criar este servidor, vou dar um pause novamente no nosso vídeo e volto quando a máquina estiver criada. Bom pessoal, aqui estamos nós com a nossa máquina criada. Demorou um pouquinho, acredito que para vocês aí, né? Mas tudo certo. Para acessar aqui a minha máquina, então basta eu vir em máquinas virtuais. Ela está ligada aqui, ó. Eu tenho a informação que ela está em execução, no grupo de recursos tal, onde ela está rodando e qual é a subscrição que ela está amarrada. Então, se eu quiser conectar nessa máquina, o que eu tenho que fazer? Simples, eu seleciono a máquina e clico em conectar. Eu vou pegar aqui, ó, este é meu endereço de IP público, a porta é 3389. Eu vou baixar o atalho RDP e vou fazer o acesso dentro do meu servidor com a conta L-Formiga e com a senha que eu já defini, e ele vai acessar a minha máquina sem nenhum tipo de problema. Por que eu estou usando o Azure para essa configuração? O meu laboratório interno ele não tem IP público, então quando eu instalar o Exchange, como é que eu vou configurar fluxo de e-mail, acesso externo? Eu teria muita dificuldade para montar um laboratório como esse. Já com o Microsoft Azure, eu já tenho essa disponibilidade de IP público, eu já consigo fazer tudo através do Microsoft Azure, certo? Então, bora lá, bora configurar a nossa estrutura. Antes disso, né, para não esquecer, deixa eu diminuir aqui, eu vou definir o meu IP. Ele tem uma estrutura aqui, ó, ele pegou o IP final 4, tá? Mas ele está utilizando o DHCP, né? Ele não está estático, esse IP interno não é estático. Então, para configurar uma estrutura de Active Directory, eu não posso permitir que cada reboot esse IP ele alterne. Então, eu vou clicar aqui dentro da minha interface, configuração de IP, e vou definir esse IP como IP fixo, né, dentro da minha estrutura. Então eu vou clicar aqui, ele está como dinâmico ali, tá vendo? Ó? Atribuição estática, e vou deixar o final 4, certo? Vou salvar. Para o Active Directory não faz muito sentido você manter o IP público fixo. Ele pode trocar sem problema nenhum. Quando nós formos configurar o Microsoft Exchange, aí sim faz sentido você deixar o IP estático para que você configure as regras de webmail, enfim, acesso externo, até para o híbrido poder funcionar, né? Não faz sentido você ficar alterando isso, né, constantemente. Então a gente vai falar sobre isso depois. Ele vai definir aqui, ele vai rebootar a máquina depois que eu faço isso. Então eu vou dar um pause aqui, assim que a máquina estiver acessível novamente, eu retorno com vocês. Bom pessoal, voltei, já estou logado aqui no meu servidor. Vou fazer aqui a configuração do Active Directory para a gente poder trabalhar o nosso laboratório. Então, muito simples, para quem nunca instalou o Active Directory, eu vou seguir esse passo, mas se você já instalou, pode adiantar aí o vídeo sem problema nenhum, tá? Não vou ficar chateado com você. Mas para quem nunca instalou, vai clicar aqui em Server Manager, vai adicionar novas features, né? Vou dar um Next, Next, Next de novo, vou selecionar aqui, ó, Active Directory Domain Services, vou dar um Next novamente, Next outra vez, Next de novo e Install. Ele vai instalar as rules and features desse Active Directory, e aí nós vamos promover esse servidor a Active Directory. Vou dar um pause novamente e já retorno assim que nós finalizarmos este processo. Bom pessoal, finalizado aqui, ó, a instalação da feature. Agora a gente vai promover o nosso Domain Controller por esta. Vai ser techinbase.local.
Eu vou colocar o ponto local porque vocês vão entender como que a gente adiciona um UPN para nossa sincronização de objetos, tá? Vou dar um Next. O nível funcional eu vou manter aqui o 2012 R2, que é o que ele está pedindo para a floresta. Não faz sentido eu estar instalando do zero, porque que eu vou colocar algo mais baixo, certo? Então vamos manter aqui no 2002, vou definir aqui a minha senha de Restore Mode. Importante. Vou dar um Next. Next novamente. O nome NetBIOS ele vai definir como TechInBase, você enfim colocou aí a sua estrutura. O importante é você criar um ponto local, né, um domínio ponto local, para que a gente possa fazer juntos a estrutura de UPN, para quando for utilizar a sincronização de objetos dentro do Microsoft Office 365. Vou dar um Next. Vai validar. Next de novo. Mais uma vez, verificando os pré-requisitos do Domain Controller. Ele está validando aí todo o processo, né, de instalação, vendo se os pré-requisitos estão todos em ordem, para que a gente possa seguir com a nossa instalação. Tudo certo, tudo checado. Vamos instalar o nosso Domain Controller. Mais uma vez eu vou dar pausa aqui para vocês também não ficarem acompanhando essa tela de instalação, você já tem que acompanhar de vocês. E volto assim que eu terminar a instalação do Domain Controller. Bom, só para constar aqui, ó, ele já acabou, ele vai rebootar o servidor. Então eu vou fechar e vou deixar ele dar o boot e volto daqui a pouco com vocês. Bom pessoal, voltando aqui, como saber se a minha máquina voltou, né? Clico nela novamente, clico em conectar, baixar, conectar, perfeito, máquina no ar. Vou fazer aqui o login, já faz parte do domínio, ela já mudou ali, ó. Ela vai fazer o login e a gente vai já olhar essa estrutura do Active Directory como ficou, certo? Nosso servidor já logou, olha como é bem rápido, né? A gente já tem a agilidade ali do Microsoft Azure, fica muito bacana isso. Bom, tá aqui o meu Active Directory, Users and Computer, normal, ó, 100%. Você não vai ter a conta Administrator aqui, porque ela já faz parte da estrutura global e ele define sua conta como L-Formiga. A conta Admin, ela fica como a conta que você criou para acesso local dessa máquina. Então não busque aqui a conta Administrator, vocês não vão encontrar. Então tá aqui a minha conta, ó, ela é a padrão admin do domínio, member of administrators, enterprise, enfim, né, manda na porra toda aqui dentro do Active Directory. Quando eu falo de Office 365, quando você loga dentro do Office 365, não existe aquela cultura de domínio /user, né? O usuário não loga através dessa estrutura conhecida, ela loga com usuário @ UPN válido. Então, qual que é o nosso UPN válido aqui? É cursotechinbase.com.br. Então, para eu poder logar dentro do Office 365, eu tenho que ter usuário @ cursotechinbase.com.br. Se você tem um domínio techinbase.local, isso não é um domínio válido na internet, ele não pode ser resolvido. Então, ele não vai conseguir fazer parte do Office 365. Então, o seu Active Directory para sincronizar os objetos para o Office 365 e esses usuários possam logar dentro dessa estrutura, tem que ter um UPN válido, né? No caso, o domínio que você inseriu dentro do portal. E como é que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, Active Directory Domain Interests. Na árvore, desculpa gente, aqui na árvore, ó, Active Directory Domain Interests. Vou criar aqui o meu UPN, vou clicar com o botão direito e vou clicar em propriedades, e aqui estão os meus UPNs. Eu nunca vi a criação de um UPN ou a troca de um UPN dar algum problema no Active Directory, tá? Eu fiz diversos projetos de migração para o Office 365 e nunca vi
isso dar problema. A gente sempre faz, obviamente, com cautela. Cria o PN, troca de algumas contas, valida por alguns dias e depois faz a troca de todo mundo. Eu vou colocar aqui o meu domínio válido, que é o meu curso techinbase.com.br, e vou dar um add, vou aplicar. Então, se você criou aí o seu domínio para essas aulas, coloca aí o seu domínio. Vou checar aqui dentro dos meus usuários se eu já tenho a opção de trocar isso. Ele já aparece aqui, ó, techinbase.local e o curso Techinbase. Então, nós vamos criar uma estrutura. Na próxima aula vocês já vão ver uma estrutura. O que eu vou deixar de lição aí para vocês? Cria uma estrutura organizacional. Se você não sabe fazer isso, tem aqui um vídeo, né, Active Directory para iniciantes, para você começar a organizar a sua estrutura do AD. Criem uma estrutura, criem uns 5, 6 usuários, coloquem as informações. A gente, na próxima aula, vai fazer a sincronização desses objetos e preparar um servidor para o Exchange Server. Nossa aula de hoje já deu aí os seus 20 minutos, já está um pouco longa. Eu entendo que acima de 15 minutos dentro do YouTube é muita coisa, então não vou estender muito essa nossa aula de hoje. O intuito era, de fato, criar uma máquina com Domain Controller dentro do Microsoft Azure para que a gente possa trabalhar a sincronização de objetos para o Office 365. Um ponto muito importante antes da gente finalizar é: sempre desaloquem a máquina para ela não ficar gastando os seus créditos do Azure desnecessariamente. Então eu vou fechar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como se faz isso, tá? Vou voltar aqui em máquinas virtuais, vou clicar com o botão selecionar aqui, ó, e eu vou parar esta máquina. Sim, eu desejo parar esta máquina. Se você somente desligar a máquina, ela vai continuar bilhetando. Você tem que parar a máquina, desalocar os recursos dela dentro do Azure para que você não gaste os seus créditos. Quando você fizer isso, o status aqui tem que aparecer desalocado, tudo bem? E aqui está parada e desalocada. Então, a partir desse momento, o Azure não está mais bilhetando esta minha máquina virtual. Então, nós vamos voltar a utilizar essa máquina somente na próxima aula. Não faz sentido vocês deixarem essa máquina rodando, a não ser que vocês estejam utilizando e configurando alguma coisa, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula 4, instalando o Microsoft Active Directory dentro do Microsoft Azure. Super tranquilo, super simples, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aqui o seu like, ajude a gente, coloca um like aí bacana no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e ajude a gente a crescer essa rede de compartilhamento de conhecimento. Vejo vocês dentro dos vídeos do canal Techinbase. Ó, tamo junto, forte abraço.